Quero falar um pouquinho sobre a história dessa foto aqui para vocês. São momentos incomuns e, de repente, muito especiais e mágicos que fazem com que certas pessoas ou certos projetos entrem na nossa vida, e esse foi um deles. Eu faço parte do livro do Clube Lendários, é um clube do livro diferente. É um clube do livro que já começa pelo seu conceito, pela sua estrutura sendo muito desafiador. A gente está lá para falar sobre inteligência artificial. Aí ele acontece de segunda a sexta, todos os dias, de 7h30 a mais ou menos 9 horas da manhã. Todos os dias, há mais de ano, no Zoom, ou antes era no Discord, somente pela voz. Então são pessoas que se dispuseram a tirar parte do tempo do seu dia com um propósito maior. Não de formar um clube do livro somente, mas um clube de estudos. E não de formar um clube de estudos somente, mas um grupo que se transforma, se ajuda e está junto, dá dicas, referências, né? Se constrói e edifica, se enriquecendo todos os dias. Um grupo que passou de puros desconhecidos com interesse em comum em inteligência artificial para, basicamente, irmãos de vida. E nós temos dentro desse grupo um grupo ainda mais seleto, que são os meus grandes irmãos, que é o Rodrigo Feldman, o Richard Chimango e a Ana Marques. E aí, depois de um ano, a gente dividindo esse espaço de troca, conversando, falando até às vezes coisas pessoais, insights, ideologias, trocando ideias e divergindo ideias também, né, que é sempre muito proveitoso, a gente decidiu fazer isso e além, porque a gente leu um livro chamado Escola dos Deuses, do Hélio Dana, e esse livro mudou a nossa vida. Ao final desse livro, o Dreamer, que é o alter ego do personagem principal, que vai desafiando ele durante a sua passagem de vida, ele fala: você não pode acabar com essa história e com esses aprendizados dentro de você. Você tem que criar uma escola para passar o seu aprendizado. E aí, o personagem e tanto o autor, Hélio Dana, fazem isso. Criam uma escola de economia, que é a área dele, na Europa, muito, muito legal, com o quê de filosofia. E a gente terminou o livro falando: nós não podemos sair dessa leitura ou desse clube do livro de estudo assim. A gente tem que criar uma escola, a gente tem que sair daqui e falar o que aprendemos. Por isso, a gente lançou o Pecados Digitais, né? Uma nova visão dos pecados capitais na era da inteligência artificial. Fomos 4 autores que nos disponibilizamos a fazer isso, mas de uma maneira única e especial, com estratégias de AI. E o que significa isso, Marcela? Quer dizer, quem concluiu o livro depois dos autores escreverem os 7 pecados, né, estudarem, discutirem, trazerem vários insights e tendências do futuro e estressar o lado positivo e negativo, principalmente, né, dos pecados, a gente chamou o Claude AI para resumir, na verdade, concluir o nosso livro. Então, tivemos uma inteligência artificial como outro autor. Mas não paramos aí. A gente criou um agente de inteligência artificial chamado Lupélios, um grande filósofo que é mencionado na Escola dos Deuses, para que ele te acompanhe na leitura, tire as dúvidas e troque ideias com você. E, para nossa surpresa, Lupélios tomou grandes proporções, né? Foi aí usado por diversos palestrantes e pessoas expoentes aí do mercado, né? Como o Diamantes, o Fermento, por exemplo, e o Alan Nicholas, que é o mago da AI aí da nossa comunidade, que chama Comunidade Lendária, é a comunidade do Alan Nicholas. Então, a gente criou esse agente para ajudar nessa caminhada. Por quê? Se a gente pensa em pecado, aquele a gente tem um distanciamento, a gente fala: eu não tenho isso, mas todos nós temos. Todos nós temos preguiça, ira, avareza, gula e diversos outros tipos de pecados que não só os capitais em si, mas que esse livro ficou um tratado emocionante e os feedbacks que a gente tem são fantásticos. Então eu queria agradecer primeiro aos meus irmãos autores que dividiram esse projeto, essa trajetória comigo, e a gente pôde se conhecer num evento lendário que teve recente. Depois de um ano de interações diárias e trocas em um projeto que a gente criou juntos, finalmente eu pude os abraçar. E é o que essa foto representa para mim. A união de grandes mentes, de grandes corações e de grandes irmãos. Muito obrigada.